povo que curte videogame, hashtag seus creepypasteiros. Bem-vindos ao GamePad, o programa semanal do IGN, que toda semana te fala um paranauê para você manjar mais dos paranauês. E essa semana, a pedido do Rafael 30, nós vamos falar de creepypasta. Tenha medo, desde já. Você pode estar se imaginando, nossa, será que a Flávia vai falar então as melhores creepypastas dos videogames? Nossa, será então que a Flávia vai fazer um top 10 de games creepypastas nas cenas de videogame? Não! Não, eu não vou fazer nada disso, porque o GamePad já faz diferente. Ele faz o seguinte, eu vou pegar todas as creepypastas, vou olhar para elas e vou criar categorias interessantes. E daí eu vou falar de jogos que ou nasceram delas ou roteiros, né, que se basearam em coisas assim. Ahá! Muito mais legal, sim, completamente diferente do Hype, que é o nosso podcast, que também já falou de creepypasta e você pode ir lá assistir. Combinado? Combinado. Creepypasta, para quem não sabe, é quando é uma coleção de histórias de horror e mistério e susto que se criaram por conta da internet e estão aí flutuando pela rede mundial de computadores, não é mesmo? Então vamos lá, tenha medo, muito medo, enquanto começamos com a nossa primeira categoria. Paranoia. Paranoia acontece, geralmente, porque os autores de certo conto ou etc., eles não falaram para você que aquilo não era verdade. Porque eu não sei como é que você é, mas eu quando assisto um filme de terror, eu já fico à noite pensando, meu Deus, tudo aquilo podia ser verdade. E daí eu não durmo. Quando a pessoa fala que, ou não fala que não é verdade, ou diz baseado em fatos reais, ou então usa nomes de pessoas de verdade, ou lugares que existem, pode rolar uma certa paranoia, não é? Sim, é. Veja bem, em Fallout 3, tinha aí uma rádio que falava de várias coisas e eventos e usava nomes reais. E o que a gente acha? A gente acha que eles estavam falando a verdade, que eles estavam prevendo o futuro. Isso é uma creepypasta. Outra é aquela do Mario, lembra? Que na verdade o Mario é o vilão da história e tal. Isso também é uma creepypasta meio paranoica. E tem alguns games que vão se apropriar disso e usar no seu roteiro. Por exemplo, Portal. Imagine você que você está lá linda, maravilhosa, porque não é uma protagonista mulher, não sei se você sabia, você está lá linda e maravilhosa, sendo acompanhada em experimentos louquíssimos de câmeras de segurança, que ficam te olhando o tempo todo. Não existe nada, é tipo um Big Brother, assim. É para causar realmente essa sensação de paranoia muito louca. Games como Amnésia, por exemplo, onde você está sendo perseguido, obviamente vão se calcar só nisso. E tem até aqueles Ghastly, sabe, do Minecraft. Eles são bem comentados na comunidade e tem algumas creepypastas envolvendo eles também por conta dessa questão da paranoia. O nosso segundo tipo é quando as coisas foram feitas para parecer reais. Então não é que elas usam um pouquinho de realidade, não. Elas se baseiam no real. É claro que essa é uma ideia muito antiga, mas para deixar bem claro, eu acho que se você olhar o cinema mais contemporâneo, você vai ver, na verdade, como isso foi bem influenciado pelos videogames. Essa coisa da perspectiva em primeira pessoa, a câmera meio tremida. Lembra da Bruxa de Blair? Pois é. Então, era tipo um falso documentário. Olha só isso aqui tudo que parece real, mas não é. E você fica com a sensação de que sim, aconteceu. Quem fez isso muito bem é um escritor chamado Lovecraft. A gente fez um GamePad só pra ele, pra você que curte coisas de terror. E os personagens dele sempre encontravam manuscritos reais. E era assim que eles começavam a entrar numa loucura muito estranhona. Vale a pena dar uma conferida. Nos videogames tem algumas creepypastas que eu acho que surgiram exatamente por conta dessa categoria. Uma delas é Majora's Mask. Dizem por aí que tem um cartucho de Majora's Mask que é diferente. E ele mostra, na verdade, o oculto por detrás do jogo. E você, quando joga, começa com uns bugzinhos. Você fala, nossa, que estranho, né? Que tá esse jogo. E no final, no quarto dia, é terror total. É do mal. Inclusive, em 81, olha como o creepypasta pode ser uma coisa super antiga, mas que é reativada pela internet. Diz a internet, é muito bom começar a frase com diz a internet, né? Mas beleza. Diz a internet que esse jogo chamado Polybus, de 1981, que era um jogo de arcade, quando você jogava, você ficava amaldiçoado. As pessoas podiam ter terror noturno, podiam ter epilepsia, podiam ter coisas bem estranhas quando jogavam. Na época, isso saiu no jornal, alguém se preocupou com isso? Não. Hoje apenas, né, na época da internet, que a gente se preocupa com essas coisas. Se vocês sabem de algum caso real, de pessoas que passaram mal com pólipos, por favor, adicione nos comentários.
Com relação a games que usam isso para suas histórias, eu acho que não tem melhor exemplo do que Fatal Frame, porque ele vai pegar, sim, locais que são reais e coisas que são meio inspiradas em fatos reais para criar quase todos os jogos da franquia, e daí dá um medão. Nosso terceiro tipo é horror onírico, porque só tem uma coisa pior do que você ter um pesadelo. É você viver um pesadelo na sua vida real, porque daí não tem como você escapar. Diga adeus à sanidade, adeus. Deus de Golá, a loucura. Porque é como se sua vida fosse transformando aos poucos num pesadelo. O problema é que não só é uma coisa de terror, mas é uma coisa de terror onde tudo pode acontecer. Tem uma série chamada Luna Game, que é inspirada em My Little Pony e é feita por um fã. E diz por aí que existem algumas versões desse jogo que fazem você sentir um pesadelo real. Tudo começa fofo e tal, e daí vai virando um treco bem esquisitão. Os videogames vão usar muito essa premissa. Eu acho que quase todo terror clássico vai usar essa premissa, que lida com o sobrenatural de uma forma onírica. Então, todos os Silent Hills, o Rule of Four Rose, que é um ótimo jogo para... se você nunca jogou, de dica para isso. E eu também acho que aqueles sonhos que você começa a ter em Catherine, sabe? São bem reminiscentes desse tipo de pensamento. O quarto tipo são áreas abandonadas. Sabe aquelas ruínas que um dia foram uma coisa super legal, super feliz, super fofa, e daí ficou do mal? Pois é, pode ser isso. E também pode ser aquele local seu da infância, psicológico, ou que de repente você descobre que não é tão bacana assim. Para deixar bem claro, lembra da história do Caverna do Dragão, do final? Que na verdade eles estão no inferno? Que o Vingador é o mestre dos magos? E que a Uni é um demônio que não deixa eles saírem? Eu não sei se você sabe, mas isso é mentira, tá? O cara escreveu um final que nunca foi gravado, mas não foi esse. Só que isso causa esse terror. E essa creepypasta surgiu disso, da internet, da galera tentando achar qual era o final do Caverna do Dragão. Nos videogames, teve esse conto desse cara que começou a jogar um MMO chamado Active Worlds. Esse mundo não tinha nada de ativo, porque não tinha ninguém no mundo. Então ele estava lá jogando sozinho, feliz, satisfeito, até que ele encontrou um NPC. E esse NPC começou a falar coisas de jogo, assim, você tem que ir pra lá, você tem que ir pra... né? Te ajudar, aquela coisa. Só que daí, de repente, o NPC começou a falar umas coisas que não eram bem de inteligência artificial que a gente conhece, e ele começou a parecer um pouco humano. E daí deu bastante medo, não só pro cara que estava jogando, mas para todo mundo que estava assistindo. Muitos jogos vão usar isso como parte do roteiro, pelo menos. Até em Super Smash Bros. Brawl tem ali um zoológico que foi abandonado. Em Half-Life 2, eu não sei se você se lembra, mas tem um hospital que também foi abandonado. Super Metroid começa com essa premissa e a gente gosta muito de locais abandonados, porque eles trazem essa questão de tensão e de você não saber o que pode acontecer. O último tipo, que está por último, porque é o mais do mal, é o seguinte tipo: melhor que você não soubesse, que agora que você sabe, ferrou. Antes da internet, a gente não tinha como juntar tantas coisas, então a gente era feliz, porque a gente não conhecia uma figura chamada de Slender Man. O Slender Man é um homem esguio alto, que só aparece geralmente como sombra, não tem rosto. E ele foi visto em vários lugares. Em fotografia, em vários mitos, até em pinturas. Tem uma pintura numa caverna no Brasil. E associa-se a ele muitos assassinatos de muitas crianças. Antes da internet, a gente não tinha como saber que ele existe. Hoje, você pode ficar aí na sua casa agora, morrendo de medo. Olha para trás para ver se ele não tá aí. Você olhou? Você olhou, você é bobo. Porque se ele tivesse, ele tinha te pego. É melhor nunca olhar nessa hora, tá? Vamos combinar. E tudo isso nasceu porque um usuário de um fórum chamado Something Awful começou a perceber que essa figura existia em vários lugares. Maldita pessoa que foi postar isso no fórum. Fóruns são do mal. São legais, mas são locais do mal, tá? Reddit, você também é do mal, eu não consigo sair de lá. Nos jogos, tem, obviamente, vários games que vão se apropriar dessa questão do... Então, você se meteu onde você não queria? Você foi meter sua função onde você não devia, seu curioso? Agora já era. Outra coisa que Lovecraft faz muito bem, tá? Só queria citar porque eu amo Lovecraft. No Diablo 2, tem um personagem que vai observar a transformação do Diablo. E daí não é legal. E daí o Diablo fala, então, você que quis, né? Quem é bobo aqui é você.
Tem um jogo completamente horrível chamado Eternal Darkness, cuja protagonista vai ficando cada vez mais maluca, bem Lovecraftiano, enquanto ela vai descobrindo aquele mundo, né? Não devia ter descoberto. E outro jogo que usa isso como mecânica é Bloodborne, também muito interessante. Sobre o Slenderman, a figura, tem os jogos Slender. Tem 1 milhão de jogos baseados neles, mas o Slender é o mais in your face, assim, mais é óbvio que é. Que eu também acho que você deveria jogar. E mesmo no jogo que nem parece que vai ter isso, tem. Você já leu os Elder Scrolls da franquia Elder Scrolls? Não é legal? Eu preferia nunca ter encontrado esses malditos artefatos. Obrigada, porque agora eu não posso desencontrá-los. E é isso, o Gamepad fica por aqui essa semana pra gente parar de te assustar. Mas se você quiser algum tema, manda pra gente no higienebrasil@higiene.com e eu vou te deixar a minha dica, que é muito mais que especial. Essa semana é muito amor. E é um livro incrível, feito pelo nosso editor. Estrogonoficamente fofo, maravilhoso, gostoso, incrível, chamado Pablo Miasal. 52 mitos da cultura pop, onde ele explora coisas como, até coisas que a gente falou aqui, por exemplo, a Uni da Caverna do Dragão era uma enviada do demônio? E tem algumas outras coisas. Por exemplo, existe a maldição sobre o elenco do Poltergeist? Eu acho, então, que você devia correr para a livraria e comprar este livro maravilhoso. Beijo, Pablo Miasal, a gente te ama muito, tá bom? E é isso, até semana que vem. Beijo pra você também, tchau.